Fala pessoal, boa noite. Luciano Lima aqui de novo com vocês no podcast do Lu. Já estamos com o nosso convidado. Boa noite, Kevin. Obrigadão por aceitar esse convite, estar aí conosco. Pessoal, para quem não conhece, este é o Kevin, filho do pastor Célio e da pastora Keren, da IPI do Aero Rancho. Pessoal, não foi fácil chegar até aqui, né? Mas eu creio que Deus tem aberto muitas portas para nós, Deus tem direcionado todas as coisas. E antes que você pergunte, qual a motivação de eu estar com o Kevin aqui hoje? Porque nós estamos vivendo um momento onde os jovens estão perdendo a sua identidade, estão perdendo os seus valores, e já nós vamos tratar disso com ele, tá? Só dá um confere aqui rapidão, pessoal. Beleza, tá tranquilo, tá bacana, tá lindão. Ó, lembrando, eu estou aqui vendo, tá? O Kevin também, podem mandar suas perguntas, o que você quiser perguntar. Bom, o Kevin está aqui, ele vai responder. Lógico, gente, não vamos faltar com respeito para o nosso convidado, mas eu creio que qualquer pergunta ele vai estar aqui disposto em Cristo a estar aqui respondendo. Primeiramente, Kevin, se apresenta para o nosso público, por favor. Bom, primeiramente eu agradeço pelo seu convite, cara. É muito bom estar aqui com você, compartilhando um pouco da minha história. Mesmo que assim, geralmente, o pessoal fala que quem nasce na igreja, quem é filho de pastor, não tem muita história. Eu discordo, porque eu sou prova viva disso. Mas é muito bom estar aqui. Bom, eu sou o Kevin, tenho 19 anos, sou cristão desde berço e sou discipulador dos radicais livres aqui na Imperial do Aero Rancho. Sou universitário, me formei recentemente no Exército como aspirante oficial de cavalaria e sou um aprendiz da vida. Gosto de estar sempre aprendendo, sempre aproveitando os momentos, né, que Deus proporciona. Que eu falo que uma vez um cara muito sábio me disse, conhecido como meu pai, ele me disse que o presente, hoje, ele se chama presente porque é literalmente um presente de Deus. Então, infelizmente, muitas pessoas hoje sofrem com ansiedade, medo do futuro, ou pensam demais no futuro, e eu já fui assim. E eu aprendi a descansar, a confiar em Deus e aproveitar os momentos. E os momentos passam e eles não voltam. Então, nós temos que aproveitar o dia de hoje. Bacana. Antes de mais nada, pessoal, isso aqui não tem nenhum custo. Mentira, tem sim. Custa caro. Eu quero que você vai lá, tem um aviãozinho, clica nesse aviãozinho, envia para alguém, clica no gostei, curte, por favor. Isso aqui precisa chegar no longe, a muito mais pessoas, tá? Aquilo como o Kevin falou, o presente hoje é o podcast do mundo. Então vamos curtir, vamos compartilhar para chegar além disso aí. E já vamos começar bombando o Kevin, como você falou, você nasceu de berço, né? Como foi para vocês esse pequeno período? Porque igual você falou, filho de pastor, não tem identidade. Mentira, você tem sua identidade. Como que foi esse pedacinho no começo, já como filho de pastor? Cara, eu, por ter nascido na igreja, meus pais já no ministério, eu não tive muitas experiências como um jovem que os pais não são convertidos tem comum, entende? Então, graças a Deus e a intercessão dos meus pais, eles sempre me apoiando, sempre me instruindo, né, o que eu deveria fazer, o caminho que eu deveria percorrer. E por conta disso, Deus me livrou de muitas coisas, de muitas experiências ruins que eu poderia ter na vida, que me causariam consequências muito ruins. Deus me livrou disso. Então, falo que a galera geralmente costuma falar, como que é ser filho de pastor e tal, que é muita pressão, que não sei o quê. Eu já levei como pressão. Hoje eu levo como um privilégio. É um privilégio, é uma honra ser filho de pastor. Por quê? Porque você já cresce, você já é criado naquela ideia de que o mundo não compensa. De que é muito mais valioso você dedicar a sua vida, toda a sua trajetória no caminho de Deus, do que você se desgastar e perder seu tempo e se machucar lá fora no mundo. Então, ser filho de pastor é um privilégio, porque a gente aprende muito, entende? A galera geralmente aprende muito com o pastor aqui pregando domingo e tal, durante a semana, mas a gente que mora com eles, o aprendizado é muito maior. Então, isso eu acho muito legal. Eu não levo como pressão de jeito nenhum, eu levo como um privilégio. A gente é perseguido, a gente sofre, vai, fofoca pra lá e pra cá, mas nada disso me abala, eu fico tranquilo, porque tudo tem um propósito. Sim, tudo tem um propósito. Então, até nós estarmos aqui hoje é um propósito. Com certeza. Mas Kevin, tipo assim, pra quem não percebeu, né, eu sou jovem, né,
a idade dos pais do Kevin, conheci os pais do Kevin lá atrás, quando eram solteiros ainda, e realmente não tenho o que falar, pois eu realmente vimos ali os seus pais, tiveram essa caminhada toda dentro da igreja, e hoje você também está lá. Mas nós sabemos, Kevin, eu sei que você tem pouca idade, mas conversando um pouco, você vai ver que você é bem maduro. Querendo ou não, o jovem chega naquela época que o mundo quer puxar ele para lá. Você falou que realmente aquilo não te atrai. Mas teve aquele momento de amiguinhos ou conversa enfiada, alguma coisa assim, puxa, mas será que eu vou lá provar ou não? Ah, muitas vezes, até hoje. Então, eu falo que a gente sempre vai passar por tentações em que nós vamos ter que demonstrar realmente de que lado que a gente está. Porque eu falo que viver uma vida na mornidão, sendo morno, um dia na igreja, um dia no mundo, então para mim não tem nada pior que isso, porque na Bíblia fala que Deus ele abomina esse tipo de conduta. Então eu já tive muitas propostas lá fora, muitas oportunidades de fazer aquilo que era errado, e no momento, naquele presente lá, para mim não era tão errado, entende? Então meus pais eles nunca me proibiram de nada, nunca imporam nada. O que eles faziam? Eles apresentavam as duas opções. Aí eu tinha meu poder de escolha, que é o livre-arbítrio. Então eu, assim, tive meus deslizes, coisas assim, mas eu nunca posso falar. Adolescente comum, normal, assim, lógico, a gente levanta e cai e continua. Mas eu nunca tive assim um período em que eu estava realmente afastado da igreja, eu estava 100% no mundo. Não, eu sempre estive, mesmo que às vezes por obrigação, né? Porque na verdade a gente nunca é obrigado a fazer. Certo. Mas eu levava como um fardo e eu queria estar lá no mundo, com meus amigos e tal, aproveitando as oportunidades que o mundo oferecia. Mas era decisão minha de não fazer. Na hora, eu não concordava comigo mesmo, falava, cara, isso aqui não faz tanto sentido, eu poderia estar lá no mundo, aproveitando minha adolescência, mas eu, dentro de mim, eu sabia que não ia valer a pena. Como muitos fazem. Exatamente, e como as consequências daquilo seriam nada legais para mim, entende? Então, graças a Deus, eu agradeço muito aos meus pais, porque eles sempre me apresentavam qual que era o caminho que eu podia trilhar. Kevin, eu sei que, vasculhando um pouquinho ali a sua história, você é do louvor da igreja, você toca bateria. Tá. E você toca já há muito tempo. E tipo assim, por você tocar, nunca teve assim, um convitinho para tocar fora, num lugar diferente, numa festinha? Já teve, mas eu nunca aceitei. Mas já tocou em eventos grandes e em gospel? Já, bastante. Mas graças a Deus eu nunca tive essa experiência de usar o talento que Deus me deu para engrandecer e dar ibope para as coisas do mundo, entende? Então sempre eu falava para mim mesmo, esse talento não é meu, foi Deus que me deu, então eu vou usar para ele. Eu tipo assim, eu sempre vi dessa forma. Às vezes, para quem não é do mover ali do louvor, é fácil falar, mas eu sempre vi assim, não condenando, mas por se a pessoa ganhou esse talento, cara, por que posso fora, né, cara? A gente vê muitas pessoas que às vezes não vamos dar nome, mas a gente vê nas mídias muitas pessoas que literalmente jogaram fora esse talento, enquanto muitos queriam ter um pouquinho desse talento. Bom, não é porque você está falando a verdade, o tá ali é realmente algo divino. Sim. Tremendo. E muitas pessoas elas se deixam levar pelo ego, né? Sim. Tipo assim, tá em evidência em algum evento grande, ou status, né? Eu assim, não gosto de pensar assim, mas muita gente pensa e fala que tipo assim, é algo muito diferente, sabe? Você está ali em cima, você está ali na frente, você está aparente no meio da igreja, e aí muitas pessoas deixam subir a cabeça e falam, por que eu estou aqui sendo que eu poderia estar ganhando muito dinheiro lá fora, fazendo isso? Então, já tem 4 perguntas pauleiras aqui, mas eu vou te chamar um pouquinho, tem 4 perguntas pauleiras aqui, mas nós vamos chegar lá. Por você já ser oficial do exército, tudo, você ter uma vida, não vou dizer assim, milionária, mas confortável, isso te abre portas, ou você quer abrir portas com realmente aquilo que você produz, aquilo que você tem? Eu gosto de deixar acontecer um dia de cada vez, viu? Tipo assim,
Antes eu ficava em crise que eu era um cara que fazia muito plano pro futuro. Eu ficava em crise, falava, cara, e se não der certo, e lá na frente, isso, aquilo. Então, era algo que me incomodava muito. Depois de ser muito ilustrado a respeito desse assunto, eu entendi que o futuro, ele é consequência daquilo que a gente faz hoje. E consequência também da nossa confiança em Deus. Então, a gente faz planos, né? Também não dá para você deixar a vida me levar, você tem que fazer planos, tem que ter sonhos, traçar projetos e tal, mas eu gosto de aproveitar as oportunidades que Deus proporciona hoje. Nunca deixando assim o futuro de lado, né? Sempre pensando aqui, uma coisa ali, mas aproveitar as oportunidades que a gente tem hoje, porque hoje é muito valioso. Certo. Você deixou bem claro que a sua base é a sua mãe, seu pai, a sua família ali, firmados em Cristo e tem te dado isso. E por você vir aqui, é algo que você almeja para você também? Ter isso em uma família certinha, constituída? Com certeza. Meus pais, eles são muito um exemplo gigantesco assim, na minha vida, do favor de Deus, do cuidado de Deus, exemplo de sabedoria, exemplo de pessoas que tomaram boas decisões, colhem esses frutos hoje, pessoas que vivem uma vida de entrega a Deus. Eu acho isso muito importante, aquela pessoa que entrega 100% da sua vida nas mãos de Deus, ela não sai perdendo. Ela não sai perdendo. Então, meus pais são minhas maiores referências. Maravilha. Kevin, como filho de pastor, algumas pessoas falam que não tem identidade. O que você nos diz? Você tem sua identidade? Hoje sim, mas no passado eu não tinha. Como isso acontece, é frequente acontecer com muitos filhos de pastor. Eu já conversando com alguns amigos meus que também nasceram e cresceram na igreja, então isso é normal. Por quê? Porque o pastor todo mundo já conhece. Aí o filho de pastor ele vai conquistando espaço, entendeu? Então já muitas vezes falava, aquele lá eu quero, não, é filho de pastor. Então geralmente acontece quando a pessoa é menor, mais imatura. Então quando ela vai crescendo, aí ela vai aquele caminho que eu falei para você que meus pais sempre me apresentaram. Ou você se afunda no mundo, vai aos poucos desviando e tal, e deixando aquilo que seus pais te ensinaram a vida inteira, deixando de lado, ou você se junta com eles e segue na caminhada. Eu decidi fazer isso e não me arrependo nem um pouco, porque é algo que a gente colhe no presente e vai colher lá na frente. Então, essa parada de identidade, cara, é o tempo. Assim, nós já temos a nossa identidade, somos filhos de Deus. Sim. Todo mundo que recebeu Jesus e tal, nasceu de novo, é filho de Deus. Porém, falando da identidade, eu acho que essa parte é mais de reputação, você quer dizer, né? Reputação diante das pessoas da igreja, diante das pessoas aí fora. Então a reputação é algo que a gente vai gradativamente construir com o tempo. Eu penso assim, de acordo com as suas atitudes, entende? Porque nem você falou, aquele é o Kevin oficial do exército, você está com faculdade de publicidade. Aquele é o Kevin publicitário, não, aquele é o Kevin filho do pastor. E não assim, ele é só o filho do pastor, não, você está criando a sua própria identidade, a sua própria reputação para que você levar para o futuro. Com certeza. E isso que você recebeu, nós vamos chegar nas perguntas já, isso que você está recebendo dos seus pais, está sendo uma bagagem que você está guardando para também transmitir para os seus filhos? Com certeza. Que pelo que eu entendi, você também quer ter uma família, né? Sim. E eu aprendo muito com eles, com a forma que eles lidam com a igreja, trabalho, família, conciliando tudo. E eu, quando tiver minha família, vou muito me espelhar nisso, porque quando os pais, eles estão em unidade para poder criar aquela família, eles já estabelecem um padrão, por exemplo, aqui é a nossa casa, ambiente assim, da presença de Deus. Então, meus filhos não vão se desviar, meus filhos não vão ter experiência com o mundo, meus filhos não vão se deixar levar pelas coisas naturais. Então, é isso que meus pais sempre me ensinaram e eu pretendo ensinar para os meus filhos, transmitir, porque acredito que na vida, todas as vezes que nós temos boas experiências com alguma coisa, a gente quer levar adiante. Porque se eu tivesse uma péssima experiência com a minha família, eu não ia querer ser assim com os meus filhos, entende? E já falando, antes que alguém briga comigo, nessa questão de família, se você quiser deixar para responder depois, a primeira pergunta, eu não sei por que perguntaram isso,
Porque toda a base da nossa igreja, que nós não vamos pregar a placa da nossa igreja, mas toda a nossa igreja é referente à corte. Sabemos que é o melhor, que é o caminho certo. Eu, infelizmente, vim do mundo atrás, eu não fiz, mas eu vejo que jovens que fazem, cara, o quão é poderoso na vida do jovem. Eu creio que você também deve ter essa maturidade para isso. Você entende que a corte, ela é valiosa, ela é algo que você quer para você? Entendo, com certeza, porém, infelizmente a gente não tem boas referências disso no meio da igreja e tal. Tem muitas pessoas que fizeram e deram certo, mas tem, infelizmente, muitas pessoas que, por falta de conhecimento, falta de sabedoria, também, eu acho que um pouco de orgulho, né? Por exemplo, você, Luciano, é meu pastor. Então, o que custa eu chegar em você e falar, estou com dúvida disso, daquilo, eu preciso de ajuda nisso, daquilo, entende? Então, por conta dessa imaturidade, dessa falta de sabedoria, as pessoas, eu já vi muitos casais que eram amigos meus, tipo assim, se separarem, quebrarem a cara, já aconteceu muitas coisas ruins por conta da falta de entendimento do que seria a corte, entende? Porque eu entendi que é um relacionamento que é para ser feito em santidade, que o objetivo é que essas pessoas que estão se conhecendo conheçam uma família do outro e tal, ter um relacionamento legal, da maneira correta, né, que é pregado na igreja. E não é, o principal que eu entendi, não é uma questão de pode ou não pode, entende? Muitas vezes as pessoas ficam com esse pode ou não pode, pode isso, pode aquilo. Não é que é um pode ou não pode. Em vez da pessoa chegar e você falar, você não pode. Não, eu falo, você não precisa. Entende? Não é que você não pode, você não precisa disso. Você não precisa fazer isso, fazer aquilo, entende? Precisa pegar atalhos no negócio. Não, vai ser o tempo. Exatamente, é um dia de cada vez, é vivendo, deixar as coisas acontecerem, sem apressar nada, sem querer ficar afobado, experimentando coisa nova, assim, sabe? Porque uma hora, assim, na hora é muito bom. E na hora isso não aparenta consequências ruins. Na hora está tudo tranquilo, mas as consequências elas vêm na frente. Algo que poderia ser uma bênção de Deus, você por querer pegar a cara e se tornar uma maldição. Então, agora, Kevin, não me responda como o Kevin, vou taxar você dessa forma, filho do pastor. Responde como Kevin de identidade. Você acha que a questão da corte, ela tem que ser algo imposto ou uma decisão da pessoa? Cara, eu acho, na minha opinião, Sim. Ela não. Na verdade, hoje em dia não é algo assim imposto, né? É um padrão para quem está na liderança em algum cargo específico da igreja. Mas não é algo imposto, porque você vê muitas pessoas namorando, normalmente na igreja, certo? Só que assim, tem igrejas que não usam a corte, usam o namoro. E tem muitas histórias de relacionamentos que deram certo, tal, isso e aquilo. E tem igrejas que não. Então, para mim, vai da pessoa, entende? Ela tem que decidir o que ela vai fazer, que rumo que ela vai tomar. Então, eu quero fazer a corte. Não, eu quero namorar. Isso é da pessoa. Só que aí ela tem que entender que se ela tem um cargo na igreja, ela tem uma responsabilidade e ela está sob influência de pessoas e influenciando pessoas, ela tem que ter essa maturidade para decidir, entende? Não é tipo assim, o cara ele treina toda uma caminhada, aí ele sabe que o padrão da igreja é corte. Aí vamos supor, só um exemplo, vamos generalizar. O cara é um discipulador lá, tem toda a rede dele de jovem e tal. E aí do nada ele decide que vai namorar, chuta o balde, abandona tudo, por causa de uma pessoa que eu acredito que não é a pessoa certa, porque se fosse a pessoa certa, essa pessoa ia levar ele para perto de Deus, não para longe. Então, porque primeiro para o relacionamento dar certo, as duas pessoas têm que estar buscando a Deus. Aí elas vão se encontrar buscando a Deus juntas, e não alguém que está desesperado, porque está solteiro, que isso, que aquilo. Eu não penso dessa maneira. Eu penso que tem que ser algo que a pessoa tem que fazer com maturidade e ciente do que ela está fazendo. Muito bom, muito bom. Então, para você que estava com curiosidade, já sabe. E como você falou que você acha bacana a corte, se você não quer responder, não precisa. Está em corte? Não. Ainda não. Mas pretende lá na frente. Sim. E, você falou agora de corte. Eu entendo, para mim, se eu estiver errado, eu já tenho eu sou bem mais velho, eu sou casado, que antes mesmo de você chamar alguém para cortejar, você deve estar orando para que Deus prepare o momento certo. E também não quero nomes, não quero dados. Você já ora por alguém nesse sentido? Não? É pergunta que aqui. Não, tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo.
Eu discordo desse tabu que tem dentro da igreja, que as pessoas falam, você já está orando com tal pessoa. Não, eu tenho que estar orando antes. Isso. Aí eu vou encontrar com essa pessoa que também já está orando. Eu não oro por uma pessoa específica, eu oro pela pessoa certa. Aí Deus vai enviar a pessoa certa, entende? Porque Deus ele não vai unir pessoas, ele vai unir propósitos que vão se alinhar para poder dar certo, entende? Então, eu acredito que as pessoas que ficam à procura de um padrão específico, de alguém que assim, é meu sonho casar com uma pessoa assim, entende? Então, esse tipo de pessoa, quando ele encontrar alguém que se encaixa mais ou menos no padrão dele ou dela, ele vai começar a orar por essa pessoa e não pela pessoa certa, entende? Porque algum jovem que já está orando pela pessoa certa antes, ele não está preocupado, entende? Ele está em paz porque Deus vai mandar, Deus vai encaixar as coisas. É lógico que o cara tem que ter atitude, né? É porque também a nossa forma de ver não é a mesma forma de ver. Infelizmente. A gente está olhando característica A, B, C. Deus fala, não, mas essa característica que eu quero é a outra. É o propósito que está ali, não é a pessoa. Kevin, voltando um pouquinho à conversa, você sente que. Eu nunca gostei de perguntar isso há um tempo atrás, mas de um tempo para cá eu percebi que não tem mais uma idade certa para você sentir um chamado. Né? Mas o cara é novo, você pode não, você pode ter novo, mas é o seu particular. Você já recebeu o seu chamado? Você pode comentar sobre isso? Já recebi, tenho confirmação de algumas coisas, muitas coisas, mas acredito que o restante Deus vai encaixando e Deus vai me mostrando com o decorrer do tempo, entende? Porque eu falo que muitas pessoas elas esperam receber uma bomba, uma resposta de Deus de uma vez, entende? Não é assim que funciona. Deus ele te dá um encargo, uma missão para você fazer hoje. Você vai lá e faz. Aí, consequência disso, ele vai te dando mais coisas e essas outras demais coisas elas vão alinhando com o seu propósito, entende? Então, as pessoas que ficam relaxadamente sem se preocupar com o propósito delas, elas não têm uma perspectiva muito boa da vida, sabe? São pessoas que estão traumatizadas e tal, e só quer viver um dia como se, sabe, nem existisse, não faz questão. Agora também tem o outro lado, que são pessoas que estão muito, assim, sabe, ansiosas, o que eu tenho que fazer, o que Deus quer da minha vida e tal. Então, eu falo que como jovem a pessoa ela tem que buscar constantemente a presença de Deus, ela tem que se preparar, porque, por exemplo, se você tem um objetivo de vida, se você tem algo que Deus já confirmou no seu coração, que aquilo lá é o seu propósito, e você não está se preparando, o que adiantou você buscar? Entende? Então, vamos supor, se o seu propósito é isso, é aquilo, e aí você sabe disso, tem isso no seu coração, só que você não se prepara, você não começa a agir condizente ao teu propósito, então isso não vai adiantar de nada. Então, eu falo que a revelação do propósito, ela acontece quando a gente está trabalhando, cumprindo o que Deus mandou a gente fazer e quando a gente está em paz, com o coração descansado, porque a ansiedade ela não vem de Deus e ela atrapalha muitas coisas de fluir na nossa vida. Eu concordo com o que você falou, que eu acho que para mim o propósito é você estar em paz. Se o propósito é ver que Deus vai estar em paz, é aquilo que eu falei para você quando eu cheguei. Vai fazendo que as coisas não precisa de você viu um chamado para X. Nossa, eu preciso correr, pegar aquilo. Não, as coisas vão acontecendo, vai te levar àquela situação, ou vai te levar às situações a você entender, é o caminho, ou tipo assim, não, agora essa parte ficou doída para mim, eu vou voltar para trás, entendeu? Outra coisa, a faculdade que você está fazendo, Kevin, é algo, sonho seu para você usar para fora, ou você está adquirindo conhecimento para usar dentro do seu propósito, dentro da casa de Deus? Dentro, porque eu já uso, já faço uso disso, né? Então, hoje, muitas pessoas, elas, sabe, tipo aquela crise de quando a pessoa sai da escola e vai para a faculdade, aí ela fica pensando, será que isso vai ser bom para a minha vida? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que ganhar dinheiro? A primeira coisa que a pessoa pensa é se vai ganhar dinheiro. Sim, generalizando no geral, sei que tem muitas pessoas que são diferentes, e depois ela pensa se ela vai ser feliz. E onde que está Deus nisso tudo, entende? Então a pessoa tem que pensar no que eu vou contribuir
para a obra de Deus com esse curso que eu estou fazendo, com essa área que eu estou seguindo, entende? E aí se a pessoa já decidiu o porquê que ela ainda não está contribuindo com a obra de Deus nessa área que ela está, entende? Então, eu falo que algo que eu aprendi que é muito importante, você tem que servir a Deus com o que você tem hoje, com as coisas que Ele te deu, independente daquilo que você almeja no futuro. Por exemplo, só um exemplo, o podcast, você quer que isso alcance milhares e milhares de pessoas, quer ter um equipamento de excelência, isso aqui, só que isso vai ser consequência da sua decisão de servir a Deus e servir as pessoas com aquilo que você tem hoje. Então, trilhando esse caminho de ser grato pelo que tem hoje, usar o que tem hoje, a faculdade que está fazendo, a área que está trabalhando para Deus hoje, isso vai gerar consequências positivas no nosso futuro. Bacana, bacana. Está em paz e está disponível ali. Tanto é que, só comentando rapidamente, que você falou, ele é bacana, porque foi quando Deus colocou o propósito no meu coração. Eu lembrei muito quando o Senhor colocou o propósito no coração de Moisés. E Moisés falou: Senhor, mas o que eu vou usar? O que você tem na mão? E eu fiz a pergunta para Deus: tá, Deus, mas o que eu vou usar? O que você tem? Eu falei: eu tenho tempo, porque há 2 anos eu parei todo o meu trabalho secular para ficar de oferta, assim, tudo que eu vou fazer. Se eu for dar um treinamento personal para você, eu não dou valor, você que é perto da minha vida. Ele falou: você tem tempo. Então usa seu tempo, o tempo. Então é o tempo de vir, de fazer, de estar ali. E assim, eu sei que tem pessoas que não entendem, porque é interessante, que às vezes, onde você está, que eu falei, é o particular ser Deus. Tem pessoas que não entendem, falam: gente, eu estou em paz com isso. Igual eu falei no começo também, isso aqui, se eu pegar uma aqui, eu vi aqui pessoas comentando, e eu sei que pessoas estão vendo, que a minha só tem 19 anos. Eu tenho filhos mais velhos que o Kevin, minha filha tem 22 anos. E eu vejo que é um rapaz que tem uma maturidade violenta, Kevin. Parabéns, né, pelo ensinamento que seus pais te deram. É uma maturidade muito grande. E é isso que nós queremos, né? Que eu digo, nós queremos assim, creio que Cristo no meu coração quer, é mostrar que dá para você ter maturidade, dá para você ter um futuro, dá para você ser feliz normal nos caminhos do Senhor. Porque as pessoas, como você falou, elas pensam assim: não, eu preciso fazer uma faculdade para ter dinheiro. Calma, não precisa acelerar o negócio. Eu quero comprar um carro, que eu vou sair com uma casa. Calma, Deus que vai conduzir o negócio. Ele falou: o que você tem hoje, igual eu falei, tivemos aqui que pegar emprestado o iPhone para fazer e tal, mas é o que? É o Senhor que vai direcionando. Não precisa ir lá fazer alguma coisa, é o Senhor que vai direcionando as coisas. Então você vai usar aqui dentro. E aí, deixa eu te perguntar, hoje, se te perguntassem isso, você se arrepende de algo que você não fez? Muitas coisas. Você pode compartilhar alguma delas? Posso, em um sentido geral, mas assim, só de coisas boas, entende? Que eu tenho amigos hoje que se arrependem de não ter feito certas coisas, que ele não sofreu essa consequência porque ele não fez, foi um livramento de Deus na vida dele, glória a Deus, porque ele não fez aquilo, entende? Mas ele se arrepende de não ter feito algo que era errado, algo que seria pecaminoso, mas ele se arrepende disso, entende? Então, não sei se você entendeu mais ou menos o tipo do exemplo, eu não vou generalizar, mas eu me arrependo de muitas coisas que eu poderia ter feito, tanto para Deus quanto para minha vida, minhas coisas boas, sabe? Mas não tanto porque, que nem o que eu sempre escuto dos meus pais. Eu tenho 19 anos, eu acabei de começar na vida, entende? Muitas pessoas acham que já fica com um topete grande, não, tem 19 anos, não sei o que, eu já sou maior de idade e tal. Cara, se a pessoa pensa assim, as coisas não fluem. Porque quem se acha muito independente, geralmente essa pessoa não tem um mentor para ensinar ela, para guiar. Então, eu já aprendi muito na vida e acho que ainda é pouco. Eu gosto constantemente de aprender com todo mundo. Que nem hoje eu estou aqui, você está me entrevistando e eu estou aprendendo com você. E é assim que as pessoas adquirem tanto maturidade quanto conhecimento, experiência na vida. Então, respondendo, eu me arrependo de muitas coisas que eu poderia ter feito para Deus e não fiz. Mas eu tento compensar hoje e dispor 100% da minha vida hoje para que lá na frente eu não me arrependa. Bacana. Porque você como um jovem, você lidera jovens, certo? E você por ser músico, os jovens curtem muito esse negócio de música, tá? Você tem no seu coração, você já tem algum projeto nessa parte para você lançar para os jovens? Quando eu digo jovem, eu digo no geral, tanto o público que é da igreja quanto que não é. Porque eu vejo muitas pessoas que não estão na igreja,
mais curte música agora. Porque, pô, vamos ser sinceros, não é porque nós é evangélico não, mas a música evangélica é violenta, mas é muito top. Então você tem algo assim desse jeito? Não. Ainda Assim, no geral não. Por quê? Eu, em vez de... Você conhece muitas pessoas também dentro da igreja que tem esse propósito, essa missão de criar movimentos, músicas que vão realmente fazer diferença na vida de pessoas e influenciar pessoas. Mas eu entendi que a minha parte hoje é servir e estar disposto a apoiar e a trabalhar junto com essas pessoas que têm esse propósito, entende? Porque o meu foco hoje não é esse, mas eu mesmo assim decido estar disposto a estar por trás isso, a abraçar o projeto junto com esses amigos que têm essa ideia, entende? Então não é uma ideia principal, lançar músicas, coisas, não, porque isso não é o que Deus colocou no meu coração, mas eu estou 100% disponível para apoiar, para tocar, ministrar louvor com as pessoas, com pessoas da igreja que têm esse propósito, essa finalidade. Kevin, lógico, todo mundo já percebeu, você já falou que você nasceu desde o bem da sua mãe, já estava dentro da igreja, né? Foi apresentado, mas está aí seus 19 anos dentro da igreja. Nunca deve ter passado por uma experiência, mas já chegou jovens até você, ou você pôde ministrar e falar para jovens às vezes que tinham vício de álcool, droga, algo assim? Já. Não, nunca assim. Até no período que eu estava mais vulnerável, que eu estava andando com muitas pessoas fora da igreja e tal, e isso é algo que eu acho muito importante, a influência. Então, a gente tem que ter esse cuidado com os jovens hoje na questão da influência. Por exemplo, aquele negócio que a gente escutava quando era pequeno, fala com quem que você anda que eu vou dizer quem você é. Isso é verdade, porque as pessoas que você anda hoje, as pessoas que você aprende, que você está disposto a ajudar, aquelas pessoas que, se não forem te levar para cima, vão te levar para baixo. Então você tem que passar a peneira e filtrar com quem você está andando hoje. E eu, na época, andava com pessoas não muito bacanas nesse sentido, mas, tipo assim, pro lado de drogas, de bebidas, eu nunca me envolvi. Mas dentro do exército mesmo, no período de formação que eu estive lá, eu saía com amigos que bebiam, que fumavam, então isso nunca me deixou desejo, nunca me incitou algum tipo de desejo para fumar ou para beber, porque desde pequeno eu tive isso dentro de casa como um princípio, porque meus pais, na trajetória deles inteira, nenhum deles teve contato com álcool, com droga, então para mim isso já foi gerado como um princípio, não como um tabu, né? Eu acho que isso, princípio, quando alguém tem um princípio, ninguém vai influenciar ela a quebrar aquilo, entendeu? É um princípio que ela tem. Agora, formação do caráter. Exatamente, quando é formado como um tabu, como uma regra, que você não pode. Aí você quer quebrar a regra, sempre. Tá, mas diga assim, e hoje, você deve conhecer muitos jovens, você tem irmãos mais novos que você, né? E você tem, querendo ou não, uma responsabilidade, não como filho do pastor, mas como irmão mais velho, como até um oficial do exército, como publicitário, de dar bom exemplo. Eu creio que, tipo assim, para a formação do caráter da pessoa, dar bons exemplos é o mínimo que ela deve fazer. E hoje, o que você, com essa maturidade que eu percebi, você me surpreendeu, o que você falaria para os jovens hoje que às vezes estão perdidos nessa forma? Escolha bem as pessoas com quem você anda, filtre aquilo que você está ouvindo, escute mais pessoas assim que têm uma maturidade superior à sua, porque essas pessoas já passaram pelo que você passou, ou elas não passaram e colhem bons frutos por conta disso. Então, escolha quem que você vai ouvir, quem que está ministrando na sua vida, quem que está te direcionando a tomar as decisões, entende? Porque se eu estou andando só com pessoas que vão me levar para o pecado, se eu estou escutando, sendo alimentado de pessoas que só olham para o natural, só para as coisas carnais, eu vou cair, porque é o ambiente que está me levando para aquilo, entende? Então, se você não consegue mudar aquele ambiente, sai dele, entende? E tipo assim, sem querer te cortar, mas já te cortando, as pessoas vão, porque às vezes questionar, mas para ele é fácil, tem o pai e a mãe, porque tem muitos jovens que às vezes não tem a mãe, não tem o pai, né? Mas a base não foi só seu pai e sua mãe, seu pai e sua mãe foi Cristo, né? Então, né, eu creio, eu quero que você compreenda depois,
Mesmo que a pessoa, se ela não tem um pai, não tem a mãe, mas ela está vendo que o caminho que ela está indo está ruim, está errado, igual nós já falamos, eu que não estou colocando a placa da nossa igreja. Tem N's por aí, tem N's. Desde que a pessoa busque Cristo, ela consegue ser arrependida, né? Com certeza. E você falou dessa parte de que às vezes as pessoas olham e falam, mas ele não fez isso, não fez aquilo por conta dos pais. Não, porque a decisão de fazer ou não é dos meus pais, é minha, entende? Então, meus pais, eles, assim também em todos os ambientes familiares, na casa de todo mundo é assim. Seus pais, eles vão te apresentar o caminho, eles vão te dar, assim, saídas, sabe? Porque muitas vezes, como jovem, a pessoa está focada no erro, ela vai pro erro, ela não quer que ninguém interrompa ela, está tudo maquinado, tudo planejado, porque comigo já foi assim, entende? E aí, os homens, assim. Exatamente, e aí em vez das pessoas irem com ignorância, falando que não pode, isso, aquilo, não, apresenta outras opções, entende? É assim que eu gosto de lidar com alguns jovens hoje, aqui da igreja, que às vezes passam por alguns bocados, entendeu? Fala, cara, você não precisa disso, você não precisa, isso é algo momentâneo, é algo passageiro, é algo que não vai te agregar nada, mas muito pelo contrário, é algo que vai trazer consequências muito ruins para a sua vida. Então, e você falando daquela parte dos pais, né? Na minha adolescência mesmo, acho que dos 12 até os 16, 17 anos, eu não era próximo dos meus pais, eu não conversava com eles sobre nada, sabe? Era bem superficial, eu não abria a minha vida para eles, entendeu? E era o mundinho do Kevin. Exatamente, isso fazia com que as minhas decisões eram ruins, eram péssimas, porque o que um jovem de 12 a 16 anos tem na cabeça natural dele? É muito difícil ter algo assim promissor, algo que vai fazer com que ele cresça. Eu tenho que ouvir pessoas que já passaram por aquela idade, entende? Então eu era muito fechado com eles, não dava muita liga pelo que meus pais falavam, eles ministravam na minha vida. Aí é aquele negócio, né? Se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Eu tive algumas consequências ruins na minha vida. Aí eu falei, peraí, agora o negócio azancou. Ou eu tomo jeito e começo a viver uma vida condizente à aparência que eu estava demonstrando no meio das pessoas da igreja. Eu paro com essa vida de falsidade, sabe? De máscara, que aqui dentro da igreja você é assim, lá fora é outro. Lá fora é de outro jeito. Ou decido viver 100% para Deus, ou as coisas vão ficar ruins. E pessoal, antes de eu fazer essas perguntas para o Kevin e completar que já respondeu uma, eu preciso muito que você curta, comente, compartilhe com mais pessoas, tá? E sim, ele respondeu. Ele no momento ele não está cortejando ninguém. E como ele falou, ele está orando pela pessoa certa. E só quem pode dizer que a pessoa certa nem ele mesmo sabe. Quem vai direcionar a pessoa certa no momento certo é o Senhor Jesus. Não, que foi muito aqui, deu umas puladas aqui. Ah, tá. O Kevin, nesse período que você já toca aí, bateria, tá? Você ficou só na bateria ou tem um outro que você toca direto também? Porque se ele for vendo você no evento, você não precisa da bateria. Guitarra, porque eu tive a influência do meu pai. Meu pai toca guitarra há mais de 30 anos, vocês sabem a bagagem dele. E falo que foi muito bom ele me inserir nesse meio da música, porque a música, no crescimento, na formação da criança, do jovem, ela faz com que ele tenha disciplina. Ela agrega no atributo da disciplina, para que você possa desenvolver uma disciplina de fazer mesmo o que você não quer fazer, de estudar a música mesmo quando você não quer estudar, entende? Então meu pai, nessa parte, hoje eu colho frutos disso, entende? Eu comecei a estudar música, estudar bateria, porque eu era apaixonado por aquilo. Porque você vê muitas crianças hoje que a gurizadinha assim, fica apaixonada quando vê alguém tocando, entende? E muitos pais não investem naquilo. Então meu pai investiu muito tempo, muito dinheiro, muita disposição para que isso se cumprisse na minha vida. E hoje isso é parte do meu propósito. E a música, ela é algo sim sensacional. Quando você entende de verdade o poder da música, que ela exerce, a influência que ela exerce na vida das pessoas, aí você começa a filtrar aquilo que você escuta, aquilo que você toca, entende? Então naquela parte de estudar, meu pai era muito rígido comigo. Tipo assim, eu, sei lá, tinha 6 anos, 5, 6 anos quando eu comecei a fazer aula de bateria. E fazem mais de 15 anos, mais de 14, 15 anos. Nisso meu pai, ele não aceitava o corpo mole. Tipo
assim, pô, mas é uma criança, tem 5 anos e tal. Às vezes eu chorava, fazia aquilo. Ele não, ele, toda vez ele tinha tipo um estúdio lá em casa, onde ele tinha os equipamentos dele, os instrumentos dele, e ele me colocava. Era perto do calçadão, que aí matava todo de raiva. Isso, ele me colocava todo dia, porque eu dava migué durante o dia, mas à noite ele falava, à noite você não vai escapar. Aí ele me colocava sentadinho lá, colocava as aulas que meus professores mandavam e tal, para eu ficar, estudava. Você foi uma criança birrenta? Eu não era birrento. Ele tomou umas varadinhas pra... Deixa quieto. Nossa, Deus ele transforma. Gente, ó, filho de pastor também toma varadinha, hein? Eu com mais calma. Que dava muito trabalho. Você já pensou ou já assim esboçou alguma letra que você gostaria de fazer? Eu vejo que uma grande maioria das pessoas, eu vejo que às vezes solta ali, eu gostaria de escrever, tá? Porque na sua família você tem músico e tem escritor. Gente, para quem não sabe, está aqui hoje, ó, o livro da pastora Kelly. A pastora Kelly é mãe do Kelly, esposa do pastor Célio. Ela tem esse livro autografado que será sorteado na próxima live, da morte para ver um testemunho dela, tá? E se você também, eu, Luciano, pessoalmente, como entrevistador, eu gostaria que ela aceitasse nosso convite de uma próxima vez estar aqui sentando conosco, nos compartilhando esse testemunho de vida dela. E eu creio que vai agregar muito na sua vida. Então, como sua mãe é escritora, você nunca teve que despertar para fazer uma música, Paulo? Escrever não, mas na parte de produzir, arranjo, criação de melodia, direto. Às vezes me vem alguma coisa na cabeça, alguma melodia aqui, eu tô na guitarra e vem algum solo, alguma coisa na cabeça, eu sempre, sabe, arranjando. Porque eu falo, uma hora alguém vai vir com uma letra legal, aí tem que estar pronto, entende? Então eu gosto de contribuir nessa parte, não na parte de escrita e tal, mas na parte musical. Bacana. Kevin, você falou que você está no exército, você se formou agora oficial. Isso tem um período ou você pretende se esforçar para avançar mais, mas seguir uma carreira ali? Ou aquilo é só uma etapa para depois você terminar de ter sua proposta? Temporário. Eu já tive, muitas vezes, eu fiquei todos os dias antes de dormir, quando eu estava no meu período de formação, lá no NBOR, que é onde a gente é formado, todos os dias antes de dormir eu pensava seriamente em planejar, em trilhar caminhos que me levariam a ser um oficial de carreira, entende? A viver mesmo do exército. Porque essas pessoas que decidem ingressar nas fileiras do exército para ser de carreira, na hora elas às vezes não estão entendendo que elas vão viver o exército. É pro resto da vida e vai viver com aquilo. Não quer dizer que você não vai ter uma vida de fora, você vai ter, mas é 70% do exército e 30% você que for, entende? E eu, com os planos e os planejamentos que eu tenho para o decorrer da minha vida, eu falo que não se encaixa, então é algo temporário. É por isso que eu vejo que as pessoas falam assim, poxa, mas é bom. Não, calma. Quem está olhando de fora pode parecer que é bom, mas não é aquele propósito da vida. Bem, a parte da faculdade, você já exerce, mais ou menos, né? Vocês vão começar a dar aquele tchau pra gente. E você pode compartilhar conosco, algo que você presenciou, que te levou a entender, poxa, ainda bem que eu estou no caminho, ainda bem que eu estou formado, ainda bem que eu estou, tenho uma base familiar, algo que, tipo assim, igual você falou, teve amigo seu que, poxa, ainda bem que foi livramento de Deus, mas que você presenciou, esteve perto ali, tipo assim, perto de algo que poderia te levar para o caminho errado, que você possa compartilhar. Algo que pudesse me levar para o caminho. Que você compartilha, vamos supor, você está num lugar que de repente não tinha pessoas boas, ia sair uma briga, alguma coisa, algo desse tipo. Você estava num lugar que você, rapaz, ainda bem que eu tenho uma base, melhor eu escapulir. Já. Alguma você pode Já, cara, a questão de, às vezes, ou festa, ou alguma coisa assim que geralmente a gente tem curiosidade de ir conhecer, então eu falei, vou lá conhecer, ver como que é. E assim, a gente tem o Espírito Santo habitando dentro de nós e a gente já fica incomodado. Então não tem como um cristão hoje sair para ir numa festa, para ir numa boate, e o cara fica tranquilo, ele não vai ficar tranquilo. Ele não vai, entende? No superficial, pelas aparências, ele vai querer mostrar que ele está tranquilo, mas ele não vai estar, por quê? Porque ele é uma nova criatura. Então aquelas atitudes dele já não são mais condizentes com quem ele é hoje. Então, já tive muitos livramentos, muitas coisas assim. Minhas experiências não são tão fortes para esse lado,
Porque todas as vezes que eu planejava ir para pecar, para errar, essas coisas assim, a maioria das vezes Deus me livrava e meus pais sempre em oração intercedendo, porque sabe como que é ter filho jovem, sempre apareciam pessoas para me tirar de lá ou alguma ocasião em específico que acontecia para que eu saísse daquele lugar. Daqui pessoas têm mania de pensar assim, ele é jovem ou ele não teve um testemunho forte. Não, eu penso ao contrário. Se você não se permitiu jogar fora os teus valores, você já é um testemunho forte. Com certeza. Entendeu? Você teve aqueles valores, aquele cartão de princípio, você tem aquele princípio, aquela formação de cara, você não jogou fora, já é um testemunho forte. Porque eu digo o seguinte, eu já passei por isso. Eu lembro quando eu tinha acho que meus 14, 15 anos, eu já frequentava a igreja lá e eu quis bater perna. Na época, seu pai e sua mãe eram solteiros, ali do lado da igreja, onde era o prédio das crianças ali, a escola de ministério, a gente começou a colocar areia para jogar vôlei, isso vai pegar demais. E eu quis, todo mundo ficou assim. E ali, eu não tive uma base, e a hora que eu vi eu estava afundado. E eu vejo muitos jovens hoje, e ó que hoje, tanto a mídia social, você tem inúmeras formas de se agarrar ali e não escapar. Mas eu vejo jovens, tipo assim, às vezes está você como líder de jovem, outro líder de jovem, segurando, mas o jovem, ele está fazendo tudo para escapar da sua mão, porque quer ir para o mundo, com certeza, entendeu? E você tem aquela palavra que você guarda para você, aquela palavra bíblica, aquele versículo que você usa diariamente, que você medita bastante nele? Cara, uma palavra, não ameis o mundo, porque às vezes a gente quer trocar alguns valores para ter experiências, ou aquela parte que você falou de testemunho. Tem gente, eu já pensei assim, tem gente que pensa que para eu ter um testemunho bonito para contar na igreja, eu tenho que ter passado por todas as desgraças na vida, eu tenho que ter tomado muita decisão ruim, tenho que ter apanhado muito na vida para poder ter um testemunho bom. Depois ministraram na minha vida que não, você ter uma ficha limpa, você ter poucas experiências, pouco contato com as coisas do mundo, isso é muito bom, porque é bom que não te traz consequências negativas para a vida, entende? Então você se poupa muito de algo que você iria colher lá na frente, você não custa nada disso, entende? Porque quando você percebe, sabe, quando você errou lá atrás, aí hoje você está colhendo isso, não é horrível, sabe? Você olha lá atrás e fala, cara, se eu não tivesse feito, eu não estaria colhendo essa consequência negativa hoje. Então... E tem algumas consequências que elas perduram por muito tempo. Infelizmente. É aquele negócio, você não é obrigado a plantar nada, mas você plantou, você é obrigado a colher. Tem coisas que muitas das vezes, o jovem mesmo, ele parece ser muito jovem, mas pela maturidade, o jovem acha que dá tempo de amanhã. Não, amanhã, não é jovem. Muitas vezes, para muitos que eu vejo aí, o amanhã não chega. Não dá o tempo. E dependendo da situação que você cometeu, que você fez, a gente deixou uma mancha, uma marca. Entendeu? E às vezes lá na frente, aquilo vai estar tão cravado em você que mais que você tente limpar, ainda fica. E aquela dor do momento passa, mas é igual um corte. A cicatriz, ela fica permanente. É obrigada a ficar. Kevin, para a gente já ir caminhando lá, por causa que a gente tem os horários, você falou não há mais um mundo. Essa foi uma palavra que você mediu. E você falou, você bateu 2 vezes forte nisso, eu vejo que aproveito isso. A base você tem que é seu pai e sua mãe. E uma palavra que você diria para sua mãe? Palavra para os meus pais. Não, para sua mãe. Para minha mãe específica. Cara, para minha mãe, eu falaria para ela que eu quero casar com uma mulher que é igual a ela, entende? Por quê? Porque tanto falando assim, dos atributos dela quanto do meu pai, que são o caráter deles, a conduta deles é algo que me atrai, entende? Então, no passado me atraía, porque quando você não tem uma maturidade, nem que seja pouco construído, você só quer saber de coisas momentâneas. Mas eles, tanto ela principalmente, sempre pegou muito no meu pé a respeito disso, de tomar cuidado nas suas decisões, porque aquilo que você faz hoje interfere no seu amanhã. E quando você chamar ela para vir aqui no podcast, ela vai te contar sobre a história dela. A
história da minha mãe ela é muito forte, porque ela sofreu muito na vida em questão de perda de pessoas dentro da casa dela, entende? Ela perdeu a mãe dela, perdeu o irmão, então ela passou por muita coisa que eu falo, cara, essa mulher ela está em pé hoje, ela está ativa, cumprindo o propósito de Deus hoje, depois de tudo que ela passou, entende? Depois de todo o sofrimento que ela teve, todas essas experiências ruins com a vida, e ela já passou por crises de depressão profunda, mas como o livro é testemunha disso, o livro em si é algo simbólico que mostra que ela foi liberta da depressão. E daqui a pouco será sorteado esse livro, hein? Isso. Então eu falo que ela é uma inspiração de conduta de vida, de exemplo, de maturidade, de sabedoria. Eu aprendo muito todos os dias. Então quando você fala atributos, cara, que te emociona, que te apaixonam, essa conduta, o caráter, a dignidade. Com certeza, porque quando você entende a importância dos valores, dos princípios, que é isso que nossos pais nos tentam passar, muitas pessoas ignoram. Então quando ainda jovem a pessoa entende que um valor, um princípio, uma conduta é muito importante, aí começa a dar valor nisso. E eu sempre dei muito valor nisso, porque eu estou colhendo constantemente bons frutos disso que eu aprendi com ela, entendeu? Então eu vi que para minha vida isso é bom. Então se é bom, para que eu vou deixar de lado? Eu vou carregar comigo. E o seu pai? O meu pai, eu nunca vi um cara sábio igual ele. Nunca. Porque as pessoas acham que a vida do pastor ela é, entre aspas, perfeita. Ele está aqui no culto, no palco, pregando e tal, mas eles não acompanham os bastidores, as coisas que ele passa. Mas eu acompanho, como filho eu acompanho. E assim, eu nunca vi uma pessoa com tanta sabedoria para lidar com o problema igual meu pai. Muitas vezes na vida, eu, na minha imaturidade, pensava que não, vamos meter o pé em tudo, resolver assim da maneira ruim e tal. E meu pai falava, filho, calma, não é assim que funcionam as coisas, entende? Decida as coisas, enfrente os problemas com sabedoria, para que você possa não se arrepender lá na frente, entende? Porque é uma palavra de maldição que você libera, ela é permanente. Aí você fala, não, mas eu repreendi e tal, mas você lançou, cara, é uma semente que você lançou, então você vai colher. Então meu pai, ele é um exemplo de dedicação, de sabedoria, de humildade. Ele assim, às vezes eu até fico culpado por isso, porque como ser humano a gente tem o nosso ego, mas ele em momento algum ele quer aparecer. Ele sempre arruma um espaço, que quando alguém está, sabe, elogiando ele, fazendo alguma coisa, ele sempre arruma uma corda para poder puxar e falar que toda a glória é de Deus. Então é uma humildade, uma sabedoria que eu nunca vi igual, e é algo que eu carrego para minha vida. E como você define agora a sua família? Minha família, um presente de Deus, porque eu falo que eu sempre sou grato todos os dias, porque eu não poderia ter nascido em uma família melhor, entende? Deus, ele nos coloca exatamente no lugar que a gente deveria estar. Nada é por acaso, tudo tem um propósito. Então, meu irmão, a minha irmã, os dois eles estão sendo criados na mesma linhagem, no mesmo propósito, na mesma caminhada que eu fui criado. Então isso é muito bom, porque que nem eu admiro muito, os meus pais, eles estão educando a gente, formando a gente agora, mas não é só pro agora, é para colher lá na frente, entende? Para, por exemplo, é isso que eu quero para mim, chegar na minha velhice e olhar para os meus filhos e falar, deu certo, valeu a pena, entendeu? Valeu a pena para você. E Kevin, você falou várias vezes que os seus pais são exemplo para você. Você como irmão mais velho, você se viu como um exemplo para o seu irmão mais novo? Sim. Sim, porque eles também já me falaram, sabe, é algo que eu acho muito legal. Meu irmão, ele se inspira em algumas coisas aqui, outro ali, minha irmã também. Minha irmã é legal que ela tem muita confiança, sabe? É tipo assim, meu irmão mais velho, grandão, sabe? Então ela sempre que tem algum problema, alguma coisa, e meu pai não está presente no momento, algumas vezes, por conta da agenda, sempre quando ela está comigo, ela sempre me procura e fala para mim sem nenhum problema. Porque eu passei uma confiança para ela, tanto para o meu irmão também. E eu falo que esse ponto que você tocou de família,
o relacionamento familiar de uma casa, ele não é só responsabilidade dos pais. Os filhos têm que contribuir para que isso aconteça, entende? Então não adianta eu jogar tudo no ombro dos meus pais e agir de forma negligente, imatura, esperando um bom ambiente familiar. Não é assim que funciona. Eu tenho que ajudar na construção, ajudar com esses tijolos, tá? Com essa construção, para que essa casa forte, fortificada, assim, realmente permaneça assim, sabe? Então a responsabilidade é de todo mundo. Então você entende que por você ser esse exemplo também é uma colheita dos frutos que você plantou na vida. Sim, com certeza. Tudo é uma colheita, né? Na vida a gente sempre planta e colhe. Pessoal, eu sei que tá bacana, tá muito massa, mas infelizmente o Instagram nos dá limite para cortar. As perguntas que vieram aqui, ele foi respondendo no decorrer. Bateram muito na questão de você estar orando aí por uma amada, querem que você case, né? Eu acho que a pastora não quer que ele case agora. Mas, gente, mais uma vez para vocês, mande aí o seu gostei, o seu joinha, manda o nome da pessoa que você quer ver aqui conosco, tá bom? Independente se ele está orando por alguém ou não, eu peço para você, não olhe apenas pelo podcast, olhe por cada entrevistado, olhe também pela vida do Kevin, porque tudo que ele falou aqui vão ser vistos por outras pessoas. E nós sabemos que o inimigo não fica feliz com nada. Então olhe também pela vida do Kevin, olhe pela vida do podcast, olhe pela vida de todas as pessoas que já passaram por aqui. A vida do líder, a vida do discipulador, a vida do pastor, do obreiro, ela igual ele falou, não é fácil. Então dependemos também da oração dos irmãos daí. Kevin, muito obrigado, Guri. Uma bênção aqui com você hoje. Muito obrigado. Pessoal que está aí, vai ficar aqui o livrinho, tá bom? Vocês vão mandando. Na próxima live, na quinta-feira, aí será sorteado o livro, tá bom? Deus abençoe. Fique na paz. Vamos lá, agora tá aqui. Antes que os corte. Deixa eu só lembrar como é que corta aqui. Põe aqui, Kevin, rapidão. Não vai lembrar onde é que pausa aqui o bagulho. Não lembro. Dá um pause aí, já tenho que postar.